Pelo sinal da Santa Cruz, damos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se um instante. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje nós celebramos o 11º domingo depois de Pentecostes e começamos a nos encaminhar, e a liturgia assim nos dirige o olhar para o fim do ano litúrgico. São Marcos inicia o Evangelho de hoje resumindo a viagem que Nosso Senhor fez, durante as quais, além de fugir do ódio dos fariseus, curou a filha da Cananeia, atravessou a região da Síria, preparando-se, num lugar que era pagão, preparando-se para aquelas terras, então, para a pregação futura do Evangelho. E, em seu retorno, uma multidão foi ao seu encontro, levando toda a espécie de enfermos para que ele o curasse. E São Marcos escreve dessas curas, ele escolhe a cura que nós acabamos de ouvir, a cura do surdo mudo do Evangelho de hoje. Qual é o significado deste surdo mudo? É triste o estado deste homem do Evangelho. Como surdo, ele não ouve nada do que se diz ao seu redor. Como mudo, só dificilmente ele consegue comunicar os pensamentos e os desejos de sua alma. Mas esta enfermidade, que é natural, na verdade, é figura de uma outra enfermidade muito pior, muito mais grave, deplorável e perigosa, que é justamente a surdez e o mutismo espiritual. A surdez espiritual é o estado de uma alma que já não ouve a palavra de Deus, nem pelas inspirações do Espírito, nem pela voz da consciência, nem pelos avisos do confessor, nem pelas instruções do pregador. Vem à missa, ouve o Evangelho, mas acaba a missa, não sabe dizer uma só palavra, nem sabe recordar o episódio que saiu no Evangelho. O surdo mudo do Evangelho de hoje é a imagem do pecador endurecido. Mas, além disso, lembra-nos um fenômeno muito triste e infeliz, também muito comum entre os cristãos. Muitos surdos e mudos são de fato enfermos, mas são enfermos só para as coisas de Deus. São mudos para as coisas de Deus, são surdos para as coisas de Deus, mas têm os ouvidos sempre muito abertos para o mundo, para o demônio. Tem a língua sempre muito afiada, solta, para ofender a Deus e ao próximo. Foi exatamente pelo ouvido que começou a decadência do gênero humano, quando Eva deu atenção às palavras do tentador e começou a ceder. O ouvido nos foi dado sobretudo para ouvir a palavra de Deus, para dedicar-nos a ouvir as maravilhas que Deus operou em nosso meio. Porém, o demônio não poupa esforços para nos cativar por este sentido e para, por ele, infiltrar a morte em nossa alma. Quem é que não gosta de ouvir um elogio, um agradecimento? Quem é que não gosta de ouvir louvado, incensado, algum bem que fizemos? Quantos cristãos, por negligência, fraqueza ou malícia, abrem os ouvidos a todas as sugestões do demônio, mesmo as mais horrendas? Quantos pecados se cometem nas conversas, sobretudo pecados contra a caridade, contra o próximo?
O ouvido é disso gravemente responsável e culpado pelos pecados dos maledicentes, porque se não houvesse um ouvido disposto a ouvir, não haveria uma língua disposta a falar. Se não houvesse cristão à toa para ouvir fofoca, os fofoqueiros seriam obrigados a fazer silêncio. Vigiemos os nossos ouvidos e fechemos-los prontamente para as conversas maldosas. Ouvir é ser cúmplice. Falar mal e ouvir quem fala mal é a mesma coisa diante de Deus. É o mesmo pecado. Procuremos impedir as maledicências, as críticas infundadas ou aquelas que não têm fundamento ou aquelas que não são caridosas. Procuremos calar as murmurações e, se não for possível, pelo menos pelo semblante, deixemos claro que nós não aprovamos aquela conversa. Além disso, sobretudo no mundo de hoje, devemos tomar todo cuidado com o que ouvimos, por exemplo, nas músicas, nos vídeos, nas redes sociais, pois os nossos ouvidos são uma das janelas da nossa alma. Pelos ouvidos podem entrar os nossos inimigos. A língua é um dos menores membros que nós temos, porém é um dos que maior tem influência sobre nossa vida espiritual. É com a língua que nós louvamos a Deus, é com a língua que nós fazemos Deus ser conhecido, mas também é a língua que é usada como instrumento para muitos pecados. Como já ensinava São Tiago, quando pomos freio à nossa boca, devemos colocar como alguém que coloca freios no seu cavalo, para que nos obedeçam e assim governemos todos o nosso corpo, porque a nossa língua, esse músculo tão maleável, aparentemente tão fraco, é o mais difícil de nós dobrarmos. É o inimigo que nós temos constantemente dentro da nossa própria boca. Assim também devemos fazer com a nossa língua para podermos governar a nossa vida e o nosso corpo, pois a língua é um fogo, um mundo de iniquidade e pode contaminar todo o corpo. Ou naquela comparação que Jesus usou certa vez, é a lâmpada que ilumina todo o nosso corpo, mas também pode ser as trevas que podem se expandir sobre toda a nossa alma. Pela língua, pode pecar-se contra todas as virtudes, contra a religião, contra a humildade, contra a castidade, contra a justiça, mas as faltas mais comuns são contra a caridade, seja por injúrias, seja por juízos temerários, seja por calúnias e maledicências. Os pecados de maledicências cometem-se várias vezes e de várias formas, ou acusando o próximo de algum mal que não fez, ou exagerando os defeitos que de fato ele possui, ou interpretando mal o seu procedimento, negando as suas boas qualidades e ações, diminuindo o mérito dos seus atos, calando o que ele pode ter de bom, ou deixando que ele seja acusado quando eu poderia fazer alguma coisa para defendê-lo. Essas espécies de pecado desagradam imensamente a Deus, que os pune de maneira terrível. Por causa desse pecado, a irmã de Moisés foi coberta de lepra, e Coré e Abirom foram engolidos vivos pela terra. A língua do maledicente, caríssimos irmãos, é como uma espada que faz vítimas, uma víbora que com a mesma picada infecta com o seu veneno 3 pessoas. O que maldiz, aquele que ouve e aquele de quem se fala. Como é que nós podemos reprimir esse tipo de pecado? Precisamos tomar para nós a oração que certa vez fez o salmista a Deus. Pone Domine custodia ore meu, et ostium circumstantiae
labies meis. Tomar para nós esta oração, dizendo muitas vezes: colocai, Senhor, um guarda em minha boca e um vigia à porta de meus lábios. Observemos severamente e vigiemos as palavras antes de saírem de nossa boca. Evitemos a companhia de pessoas maledicentes e fofoqueiras, tanto quanto possível. Que ninguém se engane. Aquela pessoa que vem nos falar de alguém, na ausência daquela pessoa, é a mesma pessoa que é capaz de falar de nós para a pessoa sobre quem falou a nós. O fofoqueiro tem essa capacidade. É como uma espada de dois gumes. Fala mal de um e de outro. E diante de um e de outro, aparece como uma pessoa que está apenas dizendo o que ouviu, apenas transmitindo uma notícia, mas na verdade está envenenando as almas. Portanto, amemos o silêncio, falemos pouco, pois quem guarda a sua língua, guarda a própria vida. Quantas pessoas seriam santas se fossem mudas? Isso nós encontramos, inclusive, exemplo na vida dos santos. Se alguém julga ser religioso, de São Tiago, mas não refreia a sua língua, não segura a sua língua, não a mantém atrás dos dentes, engana-se a si mesmo, diz o apóstolo, e é vã a sua religião. Que hoje, caríssimos irmãos, Jesus toque também os nossos ouvidos com seus dedos sagrados, para que eles se conservem sempre fechados para o mal, abertos para o bem. Que nosso Senhor desligue e santifique a nossa língua, para que ela só pronuncie o que for bom, que ela fale retamente, para que dela nos sirvamos para invocar, agradecer e glorificar a nosso Senhor. E tudo o que for além disso seja mantido em silêncio. Assim seja. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.